Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que vós criastes. Vós, chamado o Consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, ditai-nos os gemidos da oração. Acendei a vossa luz em nossas almas, e infundi o vosso amor em nossos corações, e a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com perpétua força. O inimigo afugentai-o para longe, dai-nos quanto antes a paz. Tendo-vos por guia e condutor, venceremos todos os perigos. Por vós conhecemos o Pai e também o Filho, e que em vós, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos, nesse instante, colocar o nosso coração, também a nossa imaginação, nosso pensamento, perto de Jesus sacramentado, numa capela ou igreja mais perto de você, para que possamos juntos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Muito bem, dando continuidade a esses 7 dons que nós estamos tratando nessas meditações até próximo sábado, que antecede Pentecostes, e por isso também estamos rezando a oração do Veni Creator, implorando a vinda do Espírito Santo sobre as nossas almas. Ontem nós falávamos do dom do entendimento. E hoje vamos tratar do dom da ciência. Mas antes, vamos entender um pouco mais como funcionam os dons do Espírito Santo. Numa linguagem técnica, teológica, tanto as virtudes como os dons são hábitos que estão voltados para a ação. Então, veja, ontem nós falávamos que quando nós somos batizados, nós recebemos então as virtudes infusas, que são
as virtudes teologais e as virtudes cardeais. E também dissemos que recebemos no batismo os dons do Espírito Santo. E nós recebemos esses bens como hábitos, ou seja, estão habitualmente em nós, dentro de nós. No entanto, eles são voltados para a ação. Ou seja, alguém pode ser batizado, ter esses dons e virtudes dentro de si, mas eles não entram em ação, ficam meio que guardados, né? Como uma toalha dobrada dentro de um baú. Ou seja, isso pode acontecer. E mesmo presente em nós, ou seja, não significa que estão atuantes. Aqui é a questão. Pois para que se tornem ação e realidade, necessitamos então da graça atual, ou seja, e precisamos ser dóceis à graça de Deus, ao Espírito Santo. Então, nós vamos dar um exemplo. Veja, imaginemos uma criança, né? Uma criança que está se desenvolvendo, está nos seus primeiros meses e começa a engatinhar. Aquela criança, ela faz essa ação de engatinhar por ela mesma. Talvez a mãe e o papai fiquem então chamando a criança para que ela possa sair do lugar, para que possa incentivá-la a caminhar, né? Então nós vemos ali uma ação, uma operação humana e uma cooperação do pai, né? Ou seja, o pai e a mãe incentivando. Aqui nós vemos, por exemplo, a visão das virtudes. É uma ação humana, uma operação humana e uma cooperação do pai. Como que, ou seja, o Pai, Deus, com o seu Espírito Santo, então, com uma moção dentro de nós, nos diz, faça isso, faça aquilo, né? E nós então fazemos, engatinhamos com as nossas próprias forças, mas motivados por Deus. Mas vejamos uma outra situação, por exemplo, a criança que começa a dar os seus primeiros passos com a ajuda da mãe. Veja, nós vemos quando a criança está começando a aprender a andar, a mamãe ou o papai seguram nos braços da criança e ela vai dando os primeiros passos, né? Ou seja, ali há um esforço da criança de caminhar, mas quem sustenta são os seus pais. E aqui ainda vemos a situação das virtudes, né? Ou seja, a ação da criança e a cooperação dos pais, como que a ação humana e a cooperação de Deus. Agora imaginemos a criança que precisa subir uma escada e não consegue sem a sua mãe. Então a criança está começando a dar os primeiros passos. Ela não vai conseguir subir um degrau, não vai conseguir. Então o que a mãe faz? A mãe pega nos braços da criança e coloca ela no degrau de cima, sem a criança fazer absolutamente nada. A criança apenas deixa o pai ou a mãe conduzi-la. Assim é a ação do Espírito Santo
com relação aos seus dons. Ou seja, nós somos tão dóceis ao Espírito que há uma operação divina e apenas uma docilidade humana de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Ou seja, como que a criança que se deixa conduzir por sua mãe, né? Então, assim se dá então os dons do Espírito Santo que agem em nós, né? Como eu disse, eles estão como hábito. Então, pode ser que eles estejam atuantes ou não. Isso depende de nós. Nós lembrávamos no dia de ontem que o princípio da vida espiritual é a vida da graça. Ou seja, estar na amizade com Deus, longe do pecado mortal. E depois deixar-se ser conduzido pelo Espírito de Deus, ser dócil, ou seja, aquilo que Deus fala ao nosso coração. Isso exige oração, intimidade com Deus, mortificação, uma vida espiritual. Muito bem, então vamos tratar do dom da ciência. O que é o dom da ciência? Explicar que, através da criação, vemos a beleza, a bondade e a grandeza de Deus. Ou seja, o dom da ciência faz com que, quando nós contemplamos a criação, nós então vemos a beleza de Deus na criação. Olhamos a criação e vemos a beleza que há nela e interligamos ao Criador. Da mesma forma, a bondade das coisas criadas e a grandeza delas. Ou seja, atribuímos aquilo que é próprio da natureza da criação ao seu Criador. A sua beleza, a sua bondade e a sua grandeza. No entanto, muitos não conseguem perceber tal coisa por causa do pecado original e dos seus pecados pessoais. Por que nem todas as pessoas conseguem perceber isso? Ou seja, olhar a beleza da natureza e entender que também Deus é belo. Olhar para a grandeza da natureza e pensar, como Deus também é grande, o Criador de todas as coisas. Olhar para a bondade da criação e entender que Deus é bom. Nem todos conseguem, porque estão como que com as suas vistas embaçadas pelo pecado e não conseguem ver nitidamente as verdades divinas. O dom da ciência permite que o homem veja mais facilmente as coisas criadas como sinais que levam a Deus e que compreenda o que significa a elevação à ordem sobrenatural. Através do mundo, da natureza e da graça, o Espírito Santo faz-nos perceber e contemplar a infinita sabedoria de Deus, a sua onipotência e a sua bondade em sua natureza íntima. Ou seja, o dom da ciência é um dom contemplativo, cujo olhar penetra como o do dom do entendimento e o da sabedoria no próprio mistério de Deus. Então, a capacidade de olhar todas as realidades criadas e ver nelas o próprio Deus, o próprio Criador. Uma manifestação do dom da ciência é o cântico
dos três jovens, como nós lemos no livro de Daniel, e que muitos cristãos recitam na ação de graças após a Santa Missa, e também nós recitamos na oração da liturgia das horas, uma oração que bendiz a Deus e todas as criaturas. Nós temos aqui o livro da liturgia das horas, onde nós encontramos essa oração que louva a Deus e as suas criaturas. Vou ler para vocês um pequeno trecho dela. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor. E por aí vai, chuvas e orvalhos, brisas e ventos, fogo e calor, frio e ardor, orvalhos e garoas, geada e frio, gelos e neves, noites e dias, luzes e trevas, raios e nuvens, ilhas e terra, montes e colinas, plantas da terra, mares e rios, fontes e nascentes, baleias e peixes, pássaros do céu, feras e rebanhos, filhos dos homens, filhos de Israel, sacerdotes do Senhor, servos do Senhor. Ou seja, se louva a Deus com todas as suas criaturas, sejam elas criaturas animadas ou inanimadas, sejam elas criaturas humanas ou não. E aqui, nesse cântico dos três jovens, tirado do livro de Daniel, nós vemos então um admirável cântico de toda a criação, de todos os seres vivos, de todas as coisas que Deus criou. Isto é um hino de glória ao Criador. O dom da ciência nos faz capazes de discernir com perfeita clareza o que nos conduz a Deus e o que nos separa dele. E isto no ambiente em que vivemos, ou seja, nas modas que há, na arte, nas ideologias. Quando nós temos esse dom, nós temos essa capacidade de discernir o que me convém e o que não me convém. Ou seja, o que para mim será um instrumento para se chegar a Deus, um instrumento para minha santificação, e o que será para mim, talvez, um objeto de perdição. O Espírito Santo previne-nos também quando as coisas boas e retas em si mesmas se podem converter em nocivas, porque nos afastam do nosso fim sobrenatural. Por um desejo desordenado de posse, por um apego do coração que não se deixa livre para Deus. Então, esse dom também faz com que nós percebamos que nada nós possamos colocar no lugar de Deus. Então, mesmo que sejam coisas lícitas, por exemplo, um amor de um amigo, o amor que devemos ter para com os irmãos, para com a esposa, o esposo, ou seja, não pode estar acima do amor de Deus. Também o amor às coisas, que pode se transformar num amor desordenado, num apego, né? Ou seja, colocamos então o afeto e um apego àquela coisa que pode ser para mim um instrumento, ou seja, um obstáculo
para que eu possa me desprender para alcançar a Deus, para que meu coração esteja livre para Ele. São Francisco de Assis, ele tinha um profundíssimo amor à criação. Mas o motivo do amor era o próprio Criador. Ou seja, São Francisco não amava as coisas pelas coisas em si mesmo, mas ele amava por causa de Deus. E aqui está o segredo. Por isso, havia em Francisco o respeito, o cuidado, o carinho, mas não um apego desordenado. Por isso, Francisco chamava as criaturas de irmão e irmã. Não só as criaturas, mas todas as realidades terrenas, porque todas elas eram criadas por Deus. E quando ele louvava as criaturas, louvava o próprio Deus, né? Ou seja, e por isso Francisco tinha uma sintonia com a criação muito grande, porque através do contato com ela, ele podia ser mais íntimo do Criador e amar ainda mais o Criador, nosso Deus. E por outro lado, o mesmo Francisco sabia que o mundo criado sem a presença de Deus torna-se vazio e sem sentido, né? Então, o que seria o mundo criado, toda a beleza, tudo o que há nele, sem a presença de Deus, sem considerarmos o Criador, né? Não há sentido. Por isso, o cristão que deve santificar-se no meio do mundo tem uma especial necessidade deste dom para encaminhar para Deus as suas atividades temporais, convertendo-as em meio de santidade e apostolado. Então, sempre quando nós realizamos um trabalho, nós estamos cooperando com a criação de Deus. Ou seja, aquele marceneiro que através da matéria transforma ela no móvel ou algo assim, coopera com a criação de Deus, e quando ele oferece aquele trabalho por amor ao Criador, por amor a Deus, aquilo torna-se um caminho de santificação, de salvação. Qualquer tipo de atividade que oferecemos a Deus, sobretudo quando essa atividade é para o bem do outro, ela agrada a Deus e para nós é caminho de salvação. Deste modo, continuam a ser palavras de São José Maria Escrivá. Quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo donde transborda a transcendência de Deus. Por isso, tenho repetido com insistência martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Então, ou seja, transformar aquilo que é mais corriqueiro em oração, em entrega a Deus, ou seja, fazer tudo por causa de Deus. Eu vou arrumar a casa, deixar a casa limpa, por amor a Deus. Por amor a Deus, por amor aos meus irmãos que moram comigo. Ou seja, se eu for talvez estudar, 2 horas de estudo aqui, para que eu possa servir melhor com o meu trabalho, fruto desse estudo, e se ofereço a Deus esse estudo, será 2 horas de oração. Ou seja, fazer daquilo que é cotidiano, corriqueiro, transcendente, porque oferecemos a Deus. À luz do dom da ciência, o cristão reconhece a brevidade da vida humana, a brevidade que há sobre a terra,
a relativa felicidade que este mundo pode dar, comparada com a que Deus prometeu aos que o amam. A inutilidade de tanto esforço, se não se realiza de olhos postos em Deus. Então, aquele que tem o dom da ciência e ela atua naquele que tem, o cristão então reconhece sempre a brevidade da sua vida, sabe que tudo é passageiro e as suas ações são tomadas sempre com esse pano de fundo. E, ao mesmo tempo, sabe que a felicidade desse mundo não é a felicidade verdadeira, mas passageira, que não se compara à felicidade que Deus tem para nos dar na eternidade. De modo contrário, muitos homens se apegam a este mundo achando que a felicidade está aqui, né? E se esquecem das realidades divinas. O desejo desordenado de bens materiais e a ânsia de uma felicidade procurada nas coisas da terra dificultam ou anulam a ação deste dom. Então, quando a pessoa é muito apegada às coisas deste mundo e tem uma ânsia de felicidade aqui, certamente ela vai ter uma dificuldade grande de fazer com que esse dom possa aflorar no seu coração e na sua alma. Assim, a alma cai então numa espécie de cegueira que a impede de reconhecer e saborear os verdadeiros bens, o que não perece, e a esperança sobrenatural transforma-se num desejo cada vez maior de bem-estar material, levando-o a fugir de tudo aquilo que exige mortificação e sacrifício. Então, sabemos que para que tenhamos esse dom atuante em nós, devemos pedir a graça do desapego das coisas da nossa própria vida, ou seja, das realidades terrenas. Não que devemos viver como alienados, né? Como alguém que não vive a sua vida aqui na terra. Não. Viver as realidades temporais com um olhar sobrenatural. É isso. Fazer o bem sempre, fazer as coisas bem, ou seja, bem acabadas, com perfeição, mas com um olhar sobrenatural, com um olhar em Deus e não apegado nas realidades em si, terrenas, que são passageiras, que se não tiver finalidade em Deus, que valor elas terão? Para nos prepararmos para receber este dom, necessitamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver a liberdade e o desprendimento dos bens materiais. Pedir ao Espírito: Senhor, ajuda-me a ser desprendido, a ter um coração livre. Ajuda-me a ser mais humilde, para que eu possa, de fato, dar valor às verdadeiras coisas com um olhar sobrenatural. E devemos também fomentar os atos que nos levam à presença de Deus, de modo a vermos o Senhor no meio dos nossos trabalhos e fazer o propósito decidido de considerar na oração os acontecimentos que vão determinando a nossa vida e as realidades do dia a dia, ou seja, a família, os colegas de trabalho, aquilo que mais nos preocupa. A oração sempre é um farol poderoso que ilumina a verdadeira realidade das coisas e dos acontecimentos.
Então, aqui, a importância da vida de oração. Quando nós tratamos com Deus todos os dias, todas as realidades do nosso dia, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com os de casa, os nossos desafios, os nossos afazeres, isso vai fomentar sempre um olhar sobrenatural sobre tudo aquilo que fazemos. Vamos colocar diante de Deus: Senhor, como que eu posso melhorar o relacionamento com a minha família, para que, de fato, eu possa ser um instrumento de amor dentro de casa, para que, de fato, esse convívio seja para nós um caminho de salvação, para que eu ajude os meus também a caminhar para o céu, o meu trabalho, as minhas tristezas, tudo colocar diante de Deus. E por fim, para obtermos este dom, para nos tornarmos capazes de possuí-lo em maior plenitude, devemos recorrer à Virgem Nossa Senhora. Ela é a mãe do amor formoso, a mãe do temor e da ciência e da esperança. Diz-nos São José Maria, num livro Amigo de Deus: Maria é mãe da ciência, porque com ela se aprende a lição que mais interessa, que nada vale a pena se não estivermos juntos do Senhor. Nada vale a pena. Que de nada servem todas as maravilhas da terra, todas as ambições satisfeitas, se não nos arder no peito a chama de amor vivo, a luz da santa esperança, que é uma antecipação do amor interminável na nossa pátria definitiva. Que a Virgem Santíssima possa, de fato, nos ajudar a termos a Deus sempre em primeiro plano na nossa vida, e que possamos entender que junto dele nada nos faltará. Peçamos a Deus a graça de colocarmos em prática aquilo que meditamos nessa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia nessa meditação, nessa oração. Amanhã abordaremos mais um dom do Espírito Santo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude então a evangelizar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.